Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Acompanhe na sua Bíblia, acompanhe com alguém ao seu lado, mas acompanhe a leitura, mesmo que algumas palavras sejam diferentes por causa do tipo de tradução, mas o texto é o mesmo. Então, capítulo 15 de 1 Coríntios. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja ele, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, pois como afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro.
Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas um simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda semente é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outras das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeiam-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso afirmo, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O versículo 58 começa dizendo portanto, e portanto é uma expressão que nos faz ver tudo que vem antes dela. Paulo vem e disserta o capítulo 15 todo sobre ressurreição, e tem muito detalhe aqui para ser estudado sobre isso, e é possível que você tenha passado por uma série desses detalhes e nem percebeu, nem prestou atenção, ou talvez falou assim: o que é isso? Eu não entendi, o que é aquilo? Mas no final desse conjunto de ensino doutrinário fundamental, vital, que alguém que não tem vai morrer, vai empobrecer, vai sofrer, vai desesperar pela falta dele. No final desse conjunto de ensino doutrinário, Paulo vem e diz assim: portanto, uma vez que eu estou explicando tudo isso, sejam firmes. Paulo está dizendo: para você ser firme, você depende de tudo que eu estou explicando.
Sinto muito que você tome remédio, mas para você ser firme, o remédio te ajuda em alguma coisa bioquímica. Mas para você ser firme, só se você entender a doutrina bíblica. Alguns não vão ser inabaláveis. Alguns não serão abundantes na obra do Senhor. Alguns são pobres financeiramente, materialmente, emocionalmente, intelectualmente. Por quê? Porque você pode usar todos os recursos dessa terra e eles são necessários. Seja o remédio, seja o terapeuta, seja a escola, seja o emprego, seja o din-din. Todas essas coisas são necessárias. Mas se eu não souber o que está escrito na doutrina bíblica, eu não serei abundante na vida. Eu não prosperarei. Eu não serei nem inabalável. Eu serei o tempo todo uma pessoa abalável. Ah, mas é porque meu pai, porque ninguém me... Não. O fato de eu e você sermos totalmente abalados, o tempo todo abalados, o tempo todo inconstantes, o tempo todo não frutíferos, não abundantes, é porque nós não temos ainda o teor da verdade bíblica encarnado em nós. Faz essa experiência. Pega uma área difícil da sua vida, pega algum problema e mergulha no que a Bíblia ensina sobre aquela questão. Esquece muleta, esquece paliativo, esquece qualquer coisa, esquece tudo. Vai primeiro naquilo que a palavra de Deus, mergulha naquilo que a palavra de Deus diz. Se for necessário, suportes físicos, profissionais, materiais, terrenos, o Senhor vai te conduzir e são bem-vindos, irmão. Mas nunca sem antes entendermos o que está antes de portanto. Portanto, agora se a gente for entrar no que está antes de portanto, a gente passa aqui pelo menos um mês estudando, irmão. Para estudar um pouquinho mais densamente e não esgotar o assunto. Mas se a gente quiser pensar em uma única questão do que está antes de portanto, Paulo está falando sobre ressurreição. E aí é importante eu e você entendermos que naqueles dias, como em inúmeras fases da vida da igreja, vêm discussões teológicas, surgem assuntos, questões que talvez numa outra geração já não são tão evidentes, mas naqueles dias de Paulo haviam seitas, haviam religiosos, haviam autoridades, haviam intelectuais que bravamente pregavam: não existe esse negócio de ressurreição. Morreu, não existe ressurreição. E esse era um tema muito desafiador para a igreja. Esse era um assunto de polêmicas nas redes sociais, nas televisões, em tudo que porventura existisse lá e existe hoje, seria o caos da discussão, da acusação, da briga, de um publicano, de outro falando. Era exatamente isso que acontecia naqueles dias de Paulo em relação ao assunto ressurreição. Olhando espiritualmente, isso tinha uma intervenção satânica na tentativa de anular o que o diabo sabia que poderia acontecer. Mais ainda, quando aconteceu a ressurreição de Cristo, esse assunto já era denso na sociedade, mas ele tomou uma proporção muito maior, porque os crentes é que estão falando negócio de ressurreição, crentes falando, meu Deus, crente, mas esse negócio de cristianismo, de evangelho, igreja, e você vê exatamente hoje acontecendo isso, em todas as esferas da sociedade, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A igreja está sendo bombardeada, as coisas que Deus prega e proclama no seu reino estão sendo bombardeadas, estão sendo desacreditadas, e até por crentes. A discussão fica entre o que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu não... E isso acontecia naqueles dias. Jesus ressuscitado, a igreja pregando a ressurreição de Cristo, e aquela doutrina, aquela polêmica sobre não existe esse negócio de ressurreição, tomou força, mais ainda, exatamente para combater aquilo que havia acontecido. Não há nada de diferente hoje. Um mundo de coisas estão acontecendo hoje e que são discussão
Discussão teológica, discussão de dogmas, de cultura, são discussões polarizadas entre esquerda, direita, ímpio, crente, não importa. E não há nada de novo. E aí Paulo escreve uma carta para ensinar a igreja, preste atenção. Imagina então que não existe ressurreição. Se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos pregando uma blasfêmia. Mais do que isso, nós estamos contra Deus, dizendo que Deus ressuscitou a Jesus e Deus não ressuscitou, porque se não existe ressurreição, Deus não ressuscitou a Cristo. Mas não é isso. Cristo foi ressurreto. O poder do Espírito Santo entrou naquela tumba fria, onde a morte queria reinar, mas Cristo foi ressuscitado no poder do Espírito Santo. E se ele não tivesse sido ressuscitado, nossa fé seria vã. E aí Paulo fala algo que precisa ser destacado. Se não houvesse ressurreição, nossa fé seria vã. Ressurreição é um elemento sobrenatural. Ressurreição é um acontecimento sobrenatural. E Paulo diz assim, olha, Cristo ressuscitou e Ele é a primícia dos que dormem. Paulo está dizendo assim, todos vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Quem vai ressuscitar para a morte eterna, vai ressuscitar para a morte eterna. Mas quem foi salvo por Jesus vai ressuscitar para vida eterna. E tem mais, a Bíblia diz assim, quando eu e você ressuscitarmos, nós vamos ter um corpo glorificado. Você já pensou nisso? Você já pensou em ter um celular melhorzinho do que o seu? Poxa, o meu celular está tão ruinzinho aqui, ó, já tem 2 anos de uso, está velho, está ultrapassado. E eu precisava trocar o celular, mas quando eu trocar o celular vai ser bom, porque agora a câmera faz isso, a câmera faz aquilo, agora esse celular pode isso, pode aquilo, inclusive eu posso até voar nele. Quando a gente pensa em um equipamento, em um recurso, pode não ser o celular, de repente é o carro, de repente é só o pneu que você queria trocar, ou o sofá, qualquer coisa. Mas quando a gente pensa num equipamento mais potente, mais cheio de características que nos ajudam, a gente se empolga, e o celular então é um ícone certeiro. Meu Deus, agora eu tiro uma foto aqui, porque na competição entre... Olha a minha foto, olha aqui. Uau! Olha a foto que esse celular tira. Meu Deus, eu preciso de um celular desse por causa da foto. Quando a gente pensa num equipamento melhor, a gente se empolga. Mas a gente nunca pensou num corpo melhor. Meu Deus, eu não vou precisar de academia. Meu Deus do céu, não vai ter dor no joelho. Remedinho, complemento, doutor Aldrin. Que doutor Aldrin? Doutor Aldrin, desculpa, o senhor é um médico maravilhoso, ele cuida de mim. Mas olha, não vou precisar do doutor Aldrin. Complemento, vitamina, meu Deus do céu. E esse corpo, vai ser isso mesmo? É isso mesmo. Comece a elaborar pensamentos, sonhos, ideias, argumentos de como vai ser o seu corpo. Porque isso é tão sério que Deus disse assim, eu vou dar um novo corpo a você. Você vai ressuscitar com um novo corpo. Doutor Paulo, sinto muito, vai ficar sem emprego. O Paulo é médico. E ainda se for lá para o negócio do legista lá, mais sem emprego ainda, porque nem vai ter morto lá. Meu Deus do céu, eu vou ter um corpo, eu vou ter que coisa, meu Deus do céu, maquiagem, nada disso, esquece. Horas na frente do espelho, maquiando para ver, ficou bom, não ficou, ai meu Deus, não está bom.
Eu e você precisamos começar a pensar nas coisas que a Bíblia menciona. Eu vou ter um corpo glorificado. E esse corpo vai ser uma ferramenta, não apenas como uma foto, mas uma ferramenta por onde eu vou, com a qual eu vou rodar o universo por toda a eternidade, não só cantando para Deus, mas servindo a Deus de formas que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente do homem o que nós vamos viver com um corpo glorificado. Eu vou ser ressurreto, e se porventura, tomara que seja, eu estiver vivo, Paulo deixou isso aqui claro, nós vamos ser transformados, num piscar de olhos, um novo corpo, poder para coisas físicas. Meu Deus, eu quero me entusiasmar com as coisas do teu reino. Eu quero me entusiasmar com as coisas do Senhor. Mas como é que vai ser esse negócio de corpo? Não importa como vai ser. Paulo vem e usa assim a analogia com a semente. Olha, quando você planta uma semente, ela não é o que vai ser, ela contém o que vai ser. Mas a semente é uma coisa. Agora, o que vai ser a semente, quando ela brotar, cada semente uma espécie. Aí ele vem descrevendo, olha, o sol é um corpo específico, é uma glória específica. Até entre as estrelas que a gente vê tudo igualzinho, cada uma é de um jeito. Os corpos terrenos, um animal de um jeito, o homem de outro jeito, cada corpo, Paulo vem explicando isso. Cada vida, cada membro do corpo de Cristo, cada filho de Deus, ele está sendo plantado na terra. E quando essa semente nascer, seja simbolicamente, seja espiritualmente e seja inclusive fisicamente com o nosso corpo, nós não temos noção de como vai ser esse corpo que eu tratei de investir nele, não na academia, embora precise na academia, mas lá no céu eu tratei de investir com a minha vida espiritual. Então eu terei um corpo potente para a eternidade. Meu Deus, eu nunca ouvi pregar isso, não. Eu preciso pensar em que investimento eu vou ter. Eu preciso pensar em que investimento fazer agora, porque na hora em que eu deixar essa terra como semente, o que vai definir que corpo eu serei é aquilo que eu vivi hoje como semente. O que eu planto? Por isso eu dizimo, por isso eu oferto. Por isso eu sirvo pessoas, por isso eu ajudo pessoas, por isso eu compartilho o conhecimento, por isso eu compartilho o entendimento, por isso eu compartilho a força do braço, por isso eu semeio, porque eu estou dizendo assim, eu sou uma semente, eu sou um indivíduo que estou vivendo o reino de uma forma tão intensa que quando eu ressuscitar com Cristo, eu terei um outro corpo que vai ser não um iPhone 13. Você não tem noção o que esse corpo vai poder fazer. E Paulo vem e diz assim como Cristo. Cristo, ele é a primícia dos que dormem. E como primícia dos que dormem, ele ressuscitou no corpo glorificado que tem hoje. E eu e você vamos lá ver esse corpo. E é um corpo poderoso, é tão poderoso que está num só instante, aqui nesse auditório, ou em qualquer lugar da cidade, ou em qualquer lugar do mundo, o corpo de Cristo está presente, atuando. Tem um monte de coisas erradas ainda, tem um monte de coisas assim, esquisitinhas nesse corpo, tem um monte de crente meio esquisitinho, e tem um monte de carrapato que gruda mesmo. Mas o corpo de Cristo é o corpo de Cristo. E assim como Cristo recebeu um corpo glorificado, não só simbolicamente quando falamos da igreja, mas também fisicamente, embora não seja a física que conhecemos hoje, na matéria que conhecemos hoje, ele é fisicamente glorificado, ele tem forma, ele tem ação, ele tem potência. Eu também vou ter um corpo glorificado com o Senhor. Antes do portanto, tem mais um mundo de coisas, mas eu estou destacando ressurreição. E em ressurreição, eu estou destacando que eu sou a semente que vai para o solo e vou ressuscitar com Cristo um novo corpo, cada um de um jeito, cada um com uma potência, cada um com uma glória, como Paulo escreveu bem aqui nessa carta do capítulo 15.
Então eu preciso pensar nisso. Eu não posso fazer nada, não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que a gente tem que criar de doutrina, de regra, porque agora eu estou pensando no corpo. Não, isso é uma obra celestial, sobrenatural, depende só do Senhor. Mas eu quero ser a melhor semente para quando eu subir arrebatado, novo corpo, eu seja mesmo uma potência, Deus. E eu vou precisar desse corpo potência no milênio, porque eu vou reinar com Cristo no milênio. E alguns irmãos aqui dessa igreja também, graças a Deus. Amém. Mas, antes de, portanto, tem ressurreição, tem esses detalhes sobre a ressurreição, tem essas questões que eu preciso prestar atenção, mas tem acima de tudo, a própria frase de Paulo: minha fé seria vã se não houvesse ressurreição. Entre um mundo de coisas que nós podemos estudar em cima dessa frase, eu quero destacar apenas uma. Todas as coisas do reino de Deus passam por um fenômeno, uma intervenção sobrenatural chamada ressurreição. Daí vem, por exemplo, a característica humana que alguns não têm, mas todos podem assumir, de resiliência. Eu fracassei, eu fali, eu estou quebrado, não deu certo, não tem para mim mais, agora não tem chance. Não, por causa da ressurreição de Cristo, eu vou me colocar no altar do Senhor, Deus vai me abrir um caminho, Deus vai abrir uma porta, Deus vai gerar do nada, vai acontecer aquilo que é bênção do Senhor, milagres vão acontecer, e pode ter sido a pior desgraça que tiver acontecido. Eu vou sair do outro lado lá, não apenas resiliente, mas vitorioso. Por causa da ressurreição. A ressurreição pega a morte, o fim, o acabado e transforma em glória. Para qualquer assunto, irmão. Tem chance não, pastor? Tem chance não? Esse casamento tem chance não? O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, tirou da morte, o ressuscitou, é quem vai me ressuscitar lá no dia final, e eu vou ter um corpo de potência. Então isso já vem acontecendo desde agora, porque uma vez que eu nasci de novo, eu já estou ressurreto em Cristo Jesus. Eu não estou morto mais, eu renasci, já é ressurreição, por isso eu estou vivo, com todos os meus defeitos, mas vitorioso diante do Senhor. E não há outra pessoa que possa me incendiar com isso, senão eu mesmo. Mesmo que eu esteja um fiasco, mesmo que eu... O diabo o tempo todo vai nos buscando, vai buscando nos puxar para baixo, e Jesus disse, eles andam em lugares áridos, eles ficam de olho, querendo ver, se a gente deu uma deprimidinha, se a gente deu uma, vou voltar lá, tá vendo, não é para você, isso não é para você, você não dá conta, você não sabe nada, você não pode nada, eu que tenho que me levantar, falou assim, quer saber de uma coisa? Eu te piso, Satanás, e por causa do poder da ressurreição de Jesus Cristo, e venha quem vem, Senhor, falando que não existe ressurreição, pois está escrito na tua palavra, Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele é a primícia dos que dormem, Ele é o meu referencial, Ele vai à minha frente, eu também vou ressuscitar no corpo, lá e vou ter um corpo potência, glorioso, mas desde agora eu experimento ressurreição. Além de tudo isso que eu já coloquei, se você quiser relembrar, é só voltar, assiste de novo o vídeo e vem anotando um por um, você vai relembrar todos os tópicos. Eu quero ainda colocar mais uma coisa. Antes do portanto, Paulo diz assim, portanto, por causa de tudo isso, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes no Senhor. Vocês serão, por causa de tudo isso aqui. O que mais? Por causa do que mais, Senhor? Portanto, aí aparece isso. Por quê, Senhor? Mais uma coisa. Enquanto eu vivo nessa terra, como semente que vai se transformar pela glorificação do corpo em uma potência para Deus, na eternidade, falando do corpo glorificado. Enquanto eu me lembro que todas as coisas estão dentro desse parâmetro, Cristo ressuscitou da morte, e toda a minha fé não é vã,
é poderosa, porque Cristo ressuscitou. Significa, tudo que eu preciso aplicar fé vai passar por esse circuito. Estava morrendo, ou estava quase morrendo, ou estava fracassado, ou estava desanimado, ou estava entristecido, ou estava empobrecido, mas eu vou levantar ressurreto e eu vou entrar num lugar de dimensão de glória. Tudo isso diz respeito a coisas sobrenaturais. Significa, se eu sou essa semente que vai para a eternidade com Cristo, eu preciso desde já ser essa semente correta. E a semente do reino de Deus, dos filhos, dos servos, quem nasceu de novo, é ser uma pessoa que tudo vê como espiritual, que depende do Espírito Santo, que não acha que pode na força do braço, que não acha que pode no grito, na conversa, que tudo que precisa e tudo que faz depende de um mover sobrenatural. Assim como minha fé depende de que as coisas, até a morte, entrem na dimensão sobrenatural da ressurreição, tudo, trabalho, conhecimento, escola, casamento, vida conjugal, amizades, criação de filho, tudo na minha vida depende de algo sobrenatural. Ponto final. Mas eu não concordo com isso, porque eu acho que tem coisa que depende da gente. Para um pouquinho de ser estúpido, de ser tolo, de antecipar o que você tem na sua cachola, como se isso fosse 100%, e começa a receber um pouquinho do que está lá no eterno, que é infinito, para nutrir e oxigenar um pouquinho da sua cachola. Como que é isso, Senhor? Eu quero saber o que é isso. Tudo é espiritual, filho. E eu vou te mostrar. Então me mostra, Senhor, eu quero aprender isso. Eu não quero antecipar, falar assim, eu não concordo. Não, Senhor, eu quero aprender. Tudo é espiritual, filho. Como assim? Eu só te dou uma frase agora, filho, mas eu vou te aprofundar nisso. Você é um ser espiritual. E você está indo para a eternidade. Todos que você viu morrer já foram para a eternidade. E pode ter um volume enorme de doutrinas terrenas, de dogmas, de religião, de ideologias que vai revolta, reencarna, mas você nunca vai ver alguém e falar assim, eu sou fulano, reencarnei. E você não vai ver nunca, nem o dono dessa ideologia, na hora da morte, falou assim, fica tranquilo, daqui a pouco eu estou aqui de volta. Você vai ver todos com temor da morte. Pelo amor de Deus, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Porque você vai viver uma vida só. Mas preste atenção, todas as coisas são espirituais. Então, seja a morte final, seja os desafios da sua vida terrena, você precisa ir para uma instância espiritual. Se essa for a característica de você como semente, você vai para a eternidade. Você é um ser espiritual. Você vai viver a eternidade comigo, no céu, na eternidade. Eu vou ressuscitar você, filho. E se você estiver vivo, quando eu voltar, o seu corpo vai ser transformado. Num piscar de olhos, você vai receber um novo corpo, um novo nome, uma nova realidade, um novo futuro, uma eternidade com Deus. Então, tudo que é lá no futuro é espiritual e tudo que é terreno e natural nessa terra projeta para o espiritual. E além disso, é sombra do que é espiritual. Aprofunde-se nisso, filho. Busca meu espírito, eu vou te mostrar em cada problema, em cada defeito, em cada questão, em cada desafio da sua vida, do seu coração, das suas emoções, do seu casamento, das suas finanças, do seu futuro. Eu vou te mostrar em cada detalhe onde está a chave espiritual para aquilo que você está enfrentando fisicamente, terrenamente. Se Paulo está ensinando que tem ressurreição e que cada um de nós será um corpo específico, ressurreto, glorificado, e até aqueles que não nasceram de novo vão para a condenação, eles estarão debaixo de sofrimento eterno. Tem um futuro
espiritual para todo ser humano. Então todas as coisas que eu vivo nessa terra precisam ser vistas sob a ótica espiritual. Assim como qualquer desafio meu, Senhor, eu vou inserir essa verdade da ressurreição. E se alguém continua dizendo, não, não tem, isso aí não tem jeito, a palavra do Senhor diz que seria vã nossa fé se Cristo não ressuscitasse. E se Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele pode tudo. O mesmo Espírito que habita em Deus, que estava em Cristo e ressuscitou Ele dentre os mortos, é o Espírito que habita em mim e habita em você. Jeito de pensar, manias, fortalezas, medos, depressão, tristeza, fracasso, pobreza, miséria, ou briga, ou nervosismo, não importa o que for. Senhor, eu quero o Teu Espírito atuando na minha vida, em todos os assuntos, em todas as áreas, em todas as questões da minha vida. Eu quero isso, Senhor. Então todas as coisas físicas vão morrer. Sim? Sim ou não? Sim ou não? Todas as coisas físicas vão, inclusive eu e você, irmão. Sinto muito. Pode ser o carro mais maravilhoso do mundo. Ele vai dando ferrugem, ele vai gastar. Não, ferrugem não, ele vai estragar. Tudo físico está morrendo. A natureza inteira proclama isso. Mas há uma intervenção divina chamada ressurreição. E Deus fez questão de que toda a história de Cristo passasse por vencer a morte, vencer o pecado, vencer o maligno, vencer a carne e subir para uma dimensão pela ressurreição eterna com Cristo. Então todas as minhas coisas dessa vida terrena também vão entrar nessa dimensão. Todas as coisas. Não sei se é assim, pastor, porque na prática não acontece, na prática, pastor. Eu acho que assim, eu acho que na verdade também. Até sua incredulidade pode morrer. Eu quero isso para mim, Senhor, em todas as áreas da minha vida. Eu quero aplicar recursos espirituais em tudo que é físico. Porque eu também creio que eu físico vou morrer. Ou se eu estiver vivo na sua vinda, Senhor, alguma coisa vai acontecer que essa carne vai morrer. Esse corpo assim, já mais enrugadinho, né, de 56 assim, vai para a academia bancando, mas o joelho dói. Ele não vai existir mais. Preocupações, angústias, temores, ansiedades não vão existir mais em mim. Eu vou me tornar um corpo glorificado. Então, desde já, eu quero que tudo seja levado a uma dimensão espiritual. Paulo, você podia me dar mais um item antes do portanto? E aí Paulo vai nos responder com o capítulo 14. Não abra a sua Bíblia, não precisa ler agora. Mas em casa leia o capítulo 14. Eu já ministrei sobre o capítulo 12, sobre o capítulo 13. E sobre o capítulo 14 eu ministrei sobre profetizar. Quando foi? Foi? Profetizou? Não lembro. Foi. Quando foi? Não sei. Como é que falou? Não sei. Falou sobre profetizar. É possível que você não se lembre. Mas vale a pena você entrar no site e falar assim, eu quero saber o que foi pregado sobre profetizar. E no capítulo 14, Paulo deixa muito claro, o meu desejo é que todos vocês profetizem. Então, se eu quero que todas as coisas físicas passem pela ressurreição, passem por vida, sejam vivificadas pelo Senhor, mesmo aquelas que continuarão sendo temporais, eu preciso ser uma pessoa que aprende a profetizar. Lança fora, você vai ser ajudado a desmistificar esse negócio religioso de profetizar. Eis, meu servo, que te digo, revelamento. Nem é revelação, é revelamento. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo para vencer isso.
E entender que profetizar não é ter uma previsão do futuro que Deus revelou só a você e você vai. E a pessoa fica amedrontada, a pessoa fica dependente de você. Tem mais uma profecia para mim? Não, profetizar é o mesmo que palavrear, que é reverberar aquilo que Deus disse que será. Então eu quero ser uma pessoa que usa a voz, não para dúvida, para questão, para não sei o quê, para não acho, não sei, quem sabe, será, pode ser, Deus sabe. Não, eu quero ser uma pessoa que tem palavra firme. Paulo vem e diz assim: como é que você vai chamar para a guerra? Como é que você vai vencer a guerra? Como é que você vai dar comandos se o seu sonido é incerto? Tem que tocar a trombeta, sonido certo. O soldado sabe que comando é esse. Aquilo que eu falo também tem que ser um sonido certo. O maligno sabe o que eu estou falando. Assim como também os anjos sabem o que eu estou falando. Assim como o meu Senhor sabe o que eu estou falando. Assim, opa, levanta lá. Ele sabe o que está dizendo. Mas Paulo no capítulo 14, antes do portanto, diz assim: quem profetiza edifica a igreja, mas quem ora em línguas edifica a si mesmo. Se todas as coisas físicas precisam ir para uma dimensão espiritual, tudo que eu falo precisa passar por questões espirituais. E se eu preciso me edificar, eu preciso falar em línguas. Se você nasceu de novo, você ressuscitou em Cristo Jesus, você pode pedir ao Espírito Santo: eu quero falar em outras línguas. Se você vai viver no céu, se você vai ter um corpo glorificado, você vai falar, e vai falar outras línguas. Se Jesus disse que a gente já está vivendo na terra aquilo que foi preparado para o céu, em tudo aquilo que o Espírito Santo nos faz viver, eu também quero falar a língua do céu. Eu quero falar em outras línguas. Eu quero ser movido pelo Espírito Santo nos dons e falar em outras línguas, porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Meu Deus do céu, mudou de rumo completamente. Foi na última frase, no último minuto da mensagem, foi falar de orar em línguas. Senhor, me mostra o que isso tem a ver com ressurreição. Me mostra o que isso tem a ver com eu viver já antecipadamente as coisas espirituais que o Senhor destinou a quem ainda está limitado a essa carne, mas já está cheio do Espírito Santo. Senhor, me faça ver que todas as coisas vão ser fruto de alguém que está edificado na Tua presença. E orar em línguas edifica a mim mesmo. Senhor, me faça ver que eu estou tocando minhas coisas terrenas, até minha fala, e colocando nelas também teores espirituais. Me faça ver, Senhor, o quanto eu posso me interessar pelas coisas celestiais enquanto eu estou na terra. E uma delas é ressurreição. E ressurreição expressa em falar em outras línguas. Eu não sei, está escrito que não é para todo mundo, eu não me sinto, eu não quero, não concordo. Assim, Senhor, me pega na esquina. Senhor, me faça dormir e ser violentamente ministrado por Ti, Senhor, mas não me deixa ser um filho Teu, um crente Teu, que é cego para as coisas e, portanto, nunca é inabalável, sempre é abalável, nunca é abundante, sempre escassez, Senhor, porque eu quero ser firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Eu não quero ser cheio de altos e baixos, eu quero estar nos vales ou na montanha, mas eu não quero ser cheio de altos e baixos. Eu não quero ser uma pessoa que o tempo passou mais um ano, os mesmos probleminhas, as mesmas coisas. Eu quero ser edificado. E eu sei que existem outras formas do Senhor edificar. O Senhor está edificando gente que não fala em outras línguas. Mas aquilo que eu sou edificado, falando em outras línguas, eu não quero ficar sem. Eu quero falar em outras línguas nesta semana. Eu quero ter tempo com o Senhor sozinho
e falar em outras línguas, ser tomado pelo Teu Espírito Santo, conduzido amorosamente. Senhor, se for o pastor Sóstenes me conduzindo nisso, uma hora ele vai perder a paciência, que eu estou devagar demais, mas o Senhor me conduz amorosamente pelo braço. O que eu não quero é ver eu travando, nem o tempo passando e nada acontecendo. Eu quero experiências profundas com o Teu Espírito Santo, falando em outras línguas, porque isso faz parte do ressuscitar. Isso faz parte do viver enquanto estamos na terra coisas espirituais. Isso faz parte do poder da ressurreição afetando todas as coisas físicas que eu tenho, em nome de Jesus. Fique de pé. Levante a sua voz e ore ao Senhor. Ore em outras línguas.